Olá, turma! Saudade de vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam passando bem nessa quarentena, que as suas famílias e os seus amados estejam seguros, protegidos e que a gente passe por essa pandemia sem que vocês sejam atingidos de qualquer maneira, né? É um momento muito difícil para o mundo todo e eu queria muito reforçar que nós do Uniflu, embora não sejamos uma instituição especializada no ensino EAD, estamos fazendo todo o esforço para atender vocês da melhor maneira possível, sem que a gente atrase o conteúdo, sem que a gente rompa as relações com os nossos alunos, nos mantendo próximos, mesmo no isolamento social, o mais possível, né? O mais possível próximos de vocês. Então, esse é um esforço que eu estou fazendo, que os outros professores também estão fazendo, para a gente não deixar a peteca cair e daqui a pouquinho nós vamos estar juntos novamente. E uma das nossas preocupações está sendo adaptar o conteúdo a uma linguagem que seja fácil de vocês absorverem, sem que vocês se exponham aos riscos da rua. A nossa cidade está mantendo índices baixos, né, de contaminação, graças a Deus, e a gente espera que continue dessa forma. Nós temos muita responsabilidade com vocês e temos também muita preocupação de honrar o nosso compromisso institucional de entregar as melhores aulas, né? Então, esse é o melhor que nós estamos conseguindo fazer aqui no momento. E, obviamente, nós estamos à disposição de vocês para tirar dúvidas via telefone, via WhatsApp, via os grupos que nós criamos. Caso vocês queiram conversar em particular, nós também estamos à disposição de vocês, tá bom? Então é isso. Essa aula está sendo gravada agora pertinho do nosso encontro, são 10 para as 6. Eu espero que às 6h40 essa aula já esteja aí na mão de vocês, tá bom? E ela vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu quero falar sobre a apostila, que já era para ter sido lida, né, algumas aulas atrás. Quero explicar o conteúdo dela. Na terceira parte, eu gostaria de falar sobre o conceito de ideologia de outros autores, para a gente poder confrontar. E num terceiro momento, eu quero que a gente participe do fórum lá no grupo dos alunos no Facebook. Eu vou colocar uma questão e vocês vão até lá e vão comentar, vão dizer o que vocês acham e vão comentar o comentário dos colegas. Então é muito importante que vocês leiam o enunciado que eu vou colocar e também o que os colegas estão colocando, tá bom? De modo que seja assim, hiperprodutiva essa semana. Isso não tem que ser hoje, tá? Como eu falei, pode ser ao longo da semana toda, beleza? Então vamos começar. Bom, estamos gravando. Eu estou aqui abrindo a nossa apostila. O título dela é Foucault e a Verdade, um olhar sobre o jornalismo. Esse texto, esse artigo, ele foi escrito por um estudante e apresentado, estudante da área da comunicação, e apresentado no Intercom. O Intercom, gente, é o maior congresso da área de comunicação do Brasil. Ele é um evento que tem mais de 40 anos. Esse daqui foi apresentado numa das versões regionais. Todo ano existe o Intercom, todo ano tem. No ano passado foi em Belém do Pará, eu estava lá, o professor Mozart de telejornalismo estava lá. Outros professores estão sempre participando. E tem a versão regional, todos os anos, desse evento nacional. Esse ano, a versão regional, ano passado, né, 2019, a versão regional foi em Vitória, né? Esse ano seria em São Paulo, em Poços de Caldas, mas por conta da pandemia foi cancelado. A gente ainda não sabe como vai ficar o Intercom Nacional, que está previsto para a primeira semana de setembro em Salvador. Então, todos os anos existe esse congresso que reúne todos os estudiosos de comunicação do Brasil. Todos os pesquisadores, né, que quando podem ir, se reúnem, são mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 pesquisadores que levam para esse evento o resultado dos seus estudos na área da comunicação, do jornalismo, da produção editorial, de cinema, publicidade, relações públicas. É maravilhoso.
Então, o Fernando Figueiredo Strogren e o Marcelo da Silva, que é o orientador dele, escreveram esse texto e apresentaram no Congresso de Comunicação da Região Sudeste, no Intercom Sudeste, em Bauru, São Paulo, em 2013. E é um texto que vai refletir sobre o conceito de verdade e como que isso é pensado dentro da pesquisa em jornalismo. Então vamos lá. Eles começam dizendo que o jornalismo ele é pautado pela ideia de verdade. Talvez seja o maior valor da cultura jornalística, o valor da verdade. Por que isso? Né? Porque o jornalismo ele é a narrativa dos fatos. E se não fossem fatos verdadeiros, lembram da aula sobre verdade? Eles não teriam o mesmo valor, eles não teriam a mesma importância se fossem mentira. A gente diria então que seria ficção. E daí, dentro da literatura, essa narrativa teria um outro valor. Mas nós valorizamos o jornalismo quando ele nos narra fatos verdadeiros, porque nós queremos saber aquilo que está acontecendo, correto? Só que essa é uma preocupação que ela é recente. O primeiro jornal impresso, diário, ele surge na Alemanha no século XVII. 1600 e pouquinho você já tinha jornal diário na Alemanha. No século XVIII, na França, em outros países da Europa, início do século XIX, você tinha jornais que eram um canal de comunicação para as pessoas saberem da opinião política uma das outras. Então, era muito um espaço de publicação de ideias, de argumentos, de teses, de opiniões políticas, de teses literárias, de folhetins, né, com escritos, com poemas, com ideias, e não havia ainda aquela preocupação de ter ali uma narrativa do que estava acontecendo no momento, fatos do cotidiano, o mais próximos possível da realidade, certo? Essa ideia de que o jornalismo narra a realidade, ela vem do século XVIII, com o início de uma corrente filosófica chamada positivismo, e é isso que o texto está falando. Essa corrente diz que aquilo que acontece na sociedade ou a própria sociedade pode ser analisado como coisa, como objeto, assim como a gente analisa essa lapiseira. Eu quero colocar essa lapiseira no microscópio e ver do que ela é constituída. Eu quero um microscópio tão potente que me deixe ver as partes mais minúsculas dessa lapiseira. Eu coloco o coronavírus, eu isolo o coronavírus no laboratório e eu consigo ver as suas coroas, as suas pontas, eu consigo ver que ele é formado por uma capa de gordura. E daí eu desenvolvo a tese de que se eu lavar bem as mãos com sabão ou passar um álcool gel 70, eu consigo romper com essa capa de gordura e o vírus fica exposto e morre. Essa é a ideia do positivismo. Vocês querem ver um outro exemplo? A nossa bandeira do Brasil, ela tem um lema positivista, ordem e progresso. Aquilo que é feito de maneira ordenada leva a resultados. Então, essa ideia positivista trazida à tona por Auguste Comte, francês, impregnou também o jornalismo e as escolas de jornalismo que estavam nascendo naquele momento. Impregnou e ditou como seriam estudados os acontecimentos na área do direito, na área da sociologia que estava sendo desenvolvida enquanto ciência naquele momento. E o jornalismo também. Primeiro porque jornalistas, muitos deles vinham dessas escolas de sociologia, de direito, de letras. E em segundo lugar, porque havia preocupação e o valor
de nós não nos apoiarmos apenas em opiniões e argumentos, mas em fatos. Então, o jornalismo ele abraça esse valor e coloca como lema, coloca como ethos, né? Coloca como parte da sua ética profissional a narrativa de fatos verdadeiros. Então, ainda hoje, isso é muito importante dentro do jornalismo, porque nós temos a preocupação de saber que se aquilo que a gente está vendo no Jornal Nacional, na Globo News, na Band News, na revista Veja, na revista Época, no site de um coletivo como é a Agência Pública de Reportagens, se aquilo que a gente está vendo é verdade. A gente quer saber se os jornalistas têm documentos que comprovam esses fatos, se aquele depoimento do entrevistado não foi comprado, se as pessoas não foram manipuladas, se todos os lados da história foram ouvidos, para que a gente consiga montar esse prisma da verdade com todas as suas versões, com todas as suas faces. É por isso que a gente é pautado, né? É por essa ideia de verdade, do verdadeiro, dos fatos verdadeiros, que a gente critica, por exemplo, as fake news. Não, isso não é verdade. O fato de não ser verdadeiro pode influenciar negativamente o curso da história, né? Vide todas as discussões aí que foram feitas por conta do vazamento de dados do Facebook durante a campanha do Donald Trump, toda a discussão que tem havido em torno do nosso presidente da República, enfim, ok? Então, essa preocupação com a verdade dos fatos, ela vem de um determinado lugar, de um determinado ponto da história, século XIX, por conta de uma teoria filosófica, de uma doutrina filosófica, não sei se a gente pode falar de doutrina filosófica, mas de uma filosofia que é o positivismo, tá bom? Vou dar uma pausa aqui para a gente poder, então, avançar mais um pouquinho na outra parte da apostila. Ok. Na página 2 da apostila, o autor vai citar um tipo de imprensa que também nasce no século XIX que reflete muito diretamente essas mudanças filosóficas e políticas dos jornais. Ele vai citar a Penny Press. Então, vou contar aqui uma historinha bem rapidinho. Como eu falei, o jornalismo ele nasce na Europa, lá no século XVII, e a princípio trazendo informações a respeito dos governos, a respeito das coroas, notícias dos navios, das colheitas, alguns fatos curiosos, mas a partir do século XVIII e início do século XIX, há uma vocação entre os principais jornais da Europa, que era então de publicizar opiniões e pontos de vista. Esses veículos de comunicação, eles eram muito politizados. Eles eram muito politizados e muito políticos, né? E muitos deles eram financiados por personagens e partidos políticos para poder propagar determinadas ideias. Isso era muito comum. Aqui no Brasil não foi diferente. Um exemplo de uma inspiração diretamente europeia é o nosso Correio Brasiliense, que era um jornal feito na Inglaterra por um brasileiro que morava lá e que era enviado de navio para o Brasil para poder incentivar, formar corações e mentes visando a independência do país. O Correio Brasiliense começa a circular no Brasil dessa maneira, clandestinamente, em 1808 e para em 1822, porque o seu objetivo já estava alcançado. A independência do Brasil já estava proclamada e o Brasil passava a ser um império independente de Portugal. E esse Correio Brasiliense, ele era doutrinário, ele era altamente opinativo, ele era um veículo de opiniões políticas, né, liberais, etc. Mas no início do século XIX, meado do século XIX, lá nos Estados Unidos, um jornalista, um dono de jornal chamado Benjamin Day, ele começa a perceber que o jornal podia ser usado de uma outra maneira. E ele cria um jornal, um tipo de imprensa chamado Penny Press. Era uma imprensa barata, não era financiada por nenhum partido político.
O seu noticiário era curto, era objetivo, era voltado para os fatos do cotidiano e era vendido na porta das fábricas, qualquer pessoa tinha acesso. O seu noticiário não era rebuscado, não era confuso, de modo que as pessoas mais simples, né, os operários, pessoas só rudimentarmente, instruídas conseguiam ler com tranquilidade. E esse jornal ele era financiado, e essa era uma inovação, por publicidade, pelo comércio local, pelo comércio, né, nacional. Então era um jornal que era autofinanciado, então por isso ele podia ser vendido barato, e aquilo que ele lucrava com a venda era a mais para o caixa, era um bônus para o caixa, ele não dependia nem da venda nem da assinatura para se movimentar. Então ele era um jornal que se vangloriava, era um tipo de imprensa que se vangloriava por ser independente, né? Independente de opiniões políticas. Isso foi uma versão muito interessante. E o Brasil, somente muito tempo depois, né, somente a partir aí do século XX, é que adota esse modelo de uma maneira mais extensa. Né? O nosso jornalismo ele foi muito inspirado no jornalismo europeu, no jornalismo político europeu durante muito tempo. Então, até o início do século XX, era o tipo de jornalismo que a gente fazia. O jornalismo comercial, o jornalismo objetivo, digamos assim, se é que a gente pode falar em objetividade total, ele começa com a industrialização da nossa imprensa no século XX. Bom, então o autor do nosso texto vem falando sobre o tipo de jornalismo, o tipo de linguagem jornalística que era empregada nesses jornais politicamente independentes. O autor vai falar sobre o lead. O que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Então, em vez de colocar um artigo de opinião falando sobre os fatos e as impressões políticas naquele momento no país, a notícia dava conta do que tinha acontecido no Congresso. O que tinha acontecido, que pessoas estavam envolvidas, como aquilo aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e onde exatamente isso teria acontecido, impactando em que outros lugares. O lead é o primeiro parágrafo da notícia e ele deve responder a 6 perguntas: o que, quem, quando, como, onde, por quê. O professor Vitor Menezes também vai falar sobre isso. Então, desenvolveu-se a ideia de que, respondendo a essas 6 perguntas de modo objetivo, a verdade jornalística estava resguardada. E desde então, gente, desde o meado do século XIX, 1830 e poucos, 1840, 1850, desenvolve-se a ideia de que o texto jornalístico deve dizer a verdade ao responder a essas 6 perguntas objetivas. E daí, se vocês fizerem uma relação com a verdade veritas, que é a ideia de verdade romana, a gente percebe que verdade é aquele relato que corresponde à lógica. É aquele relato que convence. É aquele relato que faz sentido. Certo? Então, verdadeiras é como as coisas foram contadas. Eu digo se um relato é verdadeiro ou não, se ele me convence, se ele traz elementos que me convencem e me envolvem naquela história. Então, se eu digo, por exemplo, olha, o coronavírus, ele não foi forjado em laboratório, ele não é um acidente ou um produto intencional dos cientistas, porque alguns cientistas ingleses conseguiram, através de mapeamento genético, identificar de que maneira que a mutação aconteceu. E eu falo, nossa, olha, essa notícia foi publicada na Nature, que é uma das maiores revistas científicas do mundo. Eu digo, nossa, verdade! Olha só, saiu na Nature. Tô vendo aqui, ó, na revista.
Olha, tá escrito aqui, tá assinado. Aqui, ó, tá citando o nome do cientista que fez o mapeamento genético. Então quer dizer que se uma revista que é muito bem conceituada cientificamente escreve ou publica alguma coisa, eu vou acreditar que aquilo é verdadeiro, porque ela tem uma reputação. Né? Eu não estou dizendo que a Nature está mentindo, eu não estou dizendo que não, o vírus foi um experimento de laboratório. Não estou dizendo isso, estou dizendo que, dependendo do veículo de comunicação em que uma notícia é publicada, e dependendo de quem escreve, de quem assina essa informação e dos dados que ela apresenta, né, da defesa dos argumentos, eu sou convencida de que aquilo é verdadeiro, ok? Então, isso vale também para os meios de comunicação. Eu sempre vou tender a acreditar em determinados meios. Por exemplo, até pouco tempo atrás, se não tivesse saído no Jornal Nacional, não era verdadeiro, certo? Eu não acreditava, por exemplo, no que a Band dizia, no que na Record dizia. Agora, hoje a Record já goza de uma reputação enorme, daí eu já posso usar como fonte de pesquisa, eu posso confrontar as informações, mas sempre há por trás aquela preocupação de que o meio de comunicação está dizendo a verdade. E a verdade está na maneira como a notícia é contada e no tipo de comprovação que essa notícia traz daquilo que é afirmado. Não é isso? Da mesma maneira, eu duvido de determinados canais de comunicação e eu duvido ou ponho à prova a história ou a notícia que é contada por determinadas pessoas. Eu digo, isso é fake news, vamos checar, essa pessoa é confiável, certo? Então, esse é o raciocínio, essa é a mentalidade que nós trazemos ainda hoje, quase 2 séculos depois. Ok, retomamos. Então, voltando ao nosso texto, o autor, o Strogren, ele vai trazer algumas contraposições. Ele vai citar Perseu Abramo, ele vai citar outros autores, né, o próprio Nelson Traquina, que são pesquisadores da área do jornalismo, né, no Brasil, em Portugal, Perseu Abramo aqui no Brasil, Nelson Traquina em Portugal, que vão dizer o seguinte: mas o que é objetividade? Existe objetividade jornalística? É possível que eu olhe um acidente que aconteceu na 28 de março, da mesma maneira que eu analiso essa caneta, essa lapiseira no microscópio? É possível eu olhar para os fatos sociais como se eles fossem coisas e eu consigo me distanciar do que eu estou narrando como jornalista ou do que eu estou analisando como pesquisadora, como se eu não fosse uma pessoa dotada de preocupações, de sentimentos. Eu posso contar uma notícia, narrar uma notícia ou fazer uma pesquisa despida da minha subjetividade? Imagina, eu sou mulher e eu vou cobrir um caso de violência contra a mulher. Eu vou na delegacia e eu vou ver lá uma mulher espancada e ela vai me contar a história dela e ela vai dizer que o marido chega embriagado toda semana em casa e eu vou ouvir essa história, eu vou voltar para a redação e eu vou digitar o meu texto sem sentimento nenhum. Eu não vou me revoltar, eu vou contar essa história, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu, aonde aconteceu, como se fosse uma caneta no microscópio? Será que aquilo que eu sou não vai impregnar a notícia que eu estou narrando? Os manuais de redação dizem que isso não pode acontecer, que eu preciso narrar como se eu fosse fria aquela história, como se eu estivesse observando de fato no microscópio. Mas você acha que isso é possível? Eu posso fazer um texto isento, mas como eu fico por dentro? Né? Então, a gente coloca em xeque, inclusive, a maneira de escrever o título dessa notícia. Né? Eu tenho uma aluna que eu vou orientar agora,
do 8º período, ela quer... Eu estou citando aqui o caso da violência contra a mulher, né, como exemplo, porque inclusive é o tema de pesquisa de TCC, né, de monografia dessa aluna. E ela quer saber como que os sites de notícia da cidade têm noticiado casos de violência contra a mulher. Ela não está fazendo uma reportagem sobre isso, ela vai fazer uma pesquisa. Ela quer saber como que essas notícias são escritas e ela vai comparar os mesmos casos em diferentes sites de campus e se essas notícias foram escritas por homens ou mulheres, jornalistas, e se há diferença de homens e mulheres narrarem a história. Olha que interessante. Então, será que dá para a gente falar em objetividade? E mesmo que eu seja afetada pela história, pela notícia que eu estou escrevendo, eu corro o risco de não dizer a verdade? A verdade está apenas nos casos em que eu consigo me distanciar e narrar friamente? Então, são questionamentos da verdade jornalística e que vão desembocar na ideia de ideologia, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Beleza? Vamos dar sequência aqui no nosso texto. Bom, então, dando continuidade, logo aqui na sequência, deixa eu aqui abrir a página em que eu estou. A gente está na página 3, tá bom? Foucault e o jornalismo. O autor do nosso texto, ele quer conceituar a verdade, para a gente poder daí pensar, então, a verdade jornalística. Qual é a intenção dele? É nos arrancar daquela ideia de que a verdade é algo metafísico, de que a verdade é alcançável, para nos fazer aceitar ou nos convencer ou nos fazer pensar, no mínimo, a respeito de uma verdade que é socialmente construída. Essa é uma virada de mentalidade com a qual a gente vai precisar começar a lidar, né? Porque se a gente fica preso naquela ideia de que a verdade é metafísica, de que a verdade é algo que está além, de que a verdade pode ser alcançada, a gente vai se frustrar terrivelmente, porque talvez nenhum daqueles 3 conceitos de verdade que a gente viu em Marilena Chauí, que são os conceitos tradicionais de verdade, a verdade aletheia, que é a adequação sujeito-objeto, é aquilo que eu estou vendo, a verdade é aquilo que eu testo, é aquilo que eu pesquiso, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que se adequa ao meu intelecto, é aquilo que eu compreendo. A verdade veritas, que é a adequação do relato, é a narrativa que corresponde o mais possível aos acontecimentos. E em terceiro, a verdade emuná, que é aquela verdade pautada no vir a ser, né? É a verdade talvez mais metafísica de todos esses conceitos, é a verdade que um dia vai se revelar. A Marilena Chauí vai trazer outros conceitos de verdade, e talvez a que mais se aproxima daquilo que a gente está estudando aqui agora é aquela verdade em que ela coloca os 11 critérios, lembram? Aquela ali é a verdade socialmente construída. O nosso autor aqui, deixando Marilena Chauí um pouquinho de lado, mas o nosso autor aqui ele vai buscar outro autor, outro pesquisador, outro filósofo para falar de verdade. Ele não foi ler Marilena Chauí, ele foi ler Foucault, e Foucault ele foi ler Nietzsche. Tá? Quem é Foucault? Michel Foucault ele foi um filósofo francês que viveu no século XX e que e que tem uma trajetória de escrita, de pesquisa, de investigação interessantíssima. Vale muito a pena vocês conhecerem. Um dos textos que a gente vai estudar do Foucault é a teoria dele do panóptico, quando ele fala a respeito da sociedade da vigilância. E a gente depois vai correlacionar isso com a mídia e com as redes sociais. Mas aqui, o que o Strogren, né, que foi o estudante que escreveu esse texto, o que ele diz? Ele diz que Foucault entende que verdade, lá no finalzinho da página 3,
é deste mundo, a verdade é produzida, a verdade não é dada, a verdade não é revelação, a verdade não cai do céu numa luz, né, com o som dos anjos. A verdade é produzida socialmente, é produzida no mundo, graças a múltiplas coerções, e nele produz efeitos regulamentados de poder. Olha que interessante. Foucault vai dizer que a verdade é produzida nesse mundo e que essa produção se reflete em relações de poder. Então, isso significa que a verdade ela é usada para movimentar as hierarquias sociais. Está começando a fazer sentido o que eu trouxe para vocês a respeito do conceito de ideologia, que a gente vai ver lá na frente. Então, guarda essa ideia de verdade de Foucault que está aqui no finalzinho da página 3, tá bom? Então, dessa maneira, em Foucault, a verdade é tirada lá do céu e é colocada aqui na Terra, pertinho da gente, e vai nos fazer pensar na verdade produzida, socialmente produzida. Tem até aqui um trechinho dele que diz assim: cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Então, para Foucault, a verdade ela é um dizer. Só que ela é um dizer diferente daquela narrativa do Veritas. Porque nesse caso aqui de Foucault, diferente da verdade para os romanos, da ideia de verdade para os romanos, a verdade ela é um enunciado e todo enunciado ele parte de um grupo social. Toda verdade ela é um discurso. Olha que interessante. Então, quando nós dizemos que há múltiplas verdades, talvez essa seja uma maneira muito simples de dizer que existem diversos tipos de discurso, nós estamos querendo dizer que a verdade ela é disputada como um enunciado, como um dizer, por diversos grupos. Ok? Vamos avançando mais um pouquinho, que isso aí vai esclarecendo. Ok? E daí, o Foucault vai dizer também, assim como a própria Marilena Chauí disse, que a verdade ela é um produto histórico. Então, os diferentes grupos, em diferentes momentos da sua história, têm um dizer a respeito da realidade. Tem uma interpretação dessa realidade e tem uma explicação para dar a respeito dessa realidade. Né? Olha só que interessante. Eu terminei de assistir esses dias uma série do Netflix chamada Anne com E. Anne with E. E é uma história de uma órfã que é adotada por um casal de irmãos no final do século XIX, 1896, mais ou menos ali, a história se situa. E aquela sociedade rural tinha um discurso a respeito do mundo em que eles viviam. E a Anne é uma personagem muito interessante porque parece que ela viajou no tempo. Ela é uma menina à frente do tempo dela e parece que ela vem contradizer essas verdades o tempo todo. Uma das verdades que ela contradiz é a seguinte: uma menina pode fazer tudo o que um menino faz e ainda mais. E as pessoas se assustam com isso, porque ninguém está preparado para aceitar que a mulher, na sociedade canadense do século XIX, pudesse ser alguém que pudesse responder por si mesma, que pudesse ter uma profissão como a medicina, por exemplo, ou que pudesse ser até uma professora, que era uma coisinha das mais aceitáveis, né? A Anne vem contradizer tudo isso. Hoje, essa verdade, ela não cabe mais. Ainda, muito embora,
por nós vivermos uma sociedade patriarcal conservadora, muitas pessoas considerem que a mulher não pode, por exemplo, é estranho que a mulher seja uma engenheira, uma cientista. Eu tenho uma filhada, e daí, nessa quarentena, uma filhada de 1 aninho e 7 meses, minha sobrinha. E daí a sugestão de algumas pessoas da família é: bota a Ana Clara para fazer comidinha, bota as panelinhas, para ela poder brincar de boneca, tratar das filhinhas. Ela tem 1 ano e 7 meses, como assim ela vai tratar das filhinhas? Como assim ela vai aprender a fazer comidinha? Ela tem que aprender a fazer comidinha porque ela vai ser uma garota independente. E eu tô aqui procurando brinquedos diferentes, jogos, para poder mandar para ela pelo correio, porque eu quero que ela brinque de blocos de montar, eu não quero que ela brinque de casinha. Entendem? Então, determinadas verdades já não cabem mais. E daí é uma série de outras verdades que são dizeres que vão sendo reformulados com o tempo. Por isso, Foucault vai dizer que a verdade ela é socialmente construída, e junto com a Marilena, isso combina muito com o que a gente leu da Marilena Chauí, que a verdade é histórica. Né? Ao longo do tempo, a nossa explicação sobre o real e aquilo que a gente considera verdadeiro muda, ainda bem, né? Ok, então, deixa eu só dar uma pausa aqui para poder situar vocês na apostila. Então, lá para a página 5, mais ou menos, da apostila, o autor vai lembrar como que a verdade, sendo um dizer a respeito da realidade, é também entrecortada pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades e pela realidade do nosso tempo. E pela verdade, pela realidade, pelas paixões, pelos medos, pelos interesses de determinados grupos sociais. E daí a gente vai cair diretamente na ideia de ideologia. Eu mandei para vocês mais cedo uma música do Cazuza que se chama justamente Ideologia. Né? De que ideologia é essa que o Cazuza está falando? Ele vai dizer: ideologia, eu quero uma para viver. Eu quero uma verdade na qual me segurar para eu seguir pela minha vida fora. Só que ele está se deparando, e ele vai dizer isso na música, com diversas verdades, ou seja, com diversas ideologias, com diversas explicações do real, com diversos sistemas de explicação do mundo, e esses sistemas estão ruindo diante dele. Vamos lembrar em que momento Cazuza está escrevendo essa música. Ele está escrevendo isso nos anos 80. E ele está vendo uma série de mudanças acontecendo no mundo, e aquilo que se julgava como sendo uma verdade já não pode ser considerado uma verdade mais, porque os véus estão caindo. Né? Se vocês forem pesquisar um pouquinho do que estava acontecendo naquele momento, os anos 80 são a minha infância, então eu preciso recorrer também à pesquisa para saber o que estava acontecendo naquele momento. O Muro de Berlim estava caindo, então as pessoas estavam vendo como que as outras, do outro lado, da Alemanha socialista, estavam vivendo, e estão percebendo que aquelas pessoas não eram monstros comedoras de criancinha, mas que eram pessoas, gente como a gente. Nos anos 80, a ciência está publicando uma série de descobertas. A gente está vivendo diversas crises políticas, a gente está descobrindo o vírus HIV, então a gente está vendo na música do Cazuza todo esse conflito de alguém que está se deparando com verdades que ele não conhecia e as quais ele está problematizando, certo? Então ele diz: ideologia eu quero uma para viver. Eu não sei mais como explicar a realidade, porque as verdades nas quais eu acreditava, elas estão ruindo uma a uma na minha frente. E daí a gente vai pensar no jornalismo. Por quê? Né? Porque o jornalismo, ele sustenta uma série de discursos circulantes na sociedade. O jornalismo
apesar de dizer que ele é objetivo, ele está sempre alinhado com o dizer de determinados grupos a respeito do que é real. Então, digamos que o jornalismo está sempre defendendo uma verdade, né? E isso também é ideológico. Então, vamos pegar, por exemplo, o que boa parte da imprensa tem defendido atualmente a respeito do coronavírus. Boa parte da imprensa tem defendido fique em casa e está se valendo da ideologia científica. Ah, mas o que a ciência diz é a verdade. Sim, mas acreditar na ciência também é um discurso ideológico. Porque nós acreditamos que a ciência tem explicação para tudo no mundo e que a ciência nos faz caminhar seguros pelos fatos ao longo da história, ao longo do tempo. Só que se a gente colocar isso em questão, a ciência não tem resposta para tudo. E muitas vezes a ciência também está à mercê do interesse de determinados grupos, por exemplo, da indústria farmacêutica. Compreendem? Por outro lado, há outros grupos que dizem não, quarentena é uma bobagem. O brasileiro é forte, o brasileiro come banana, não sei se vocês viram um vídeo que estava rolando aí sobre isso. Brasileiro come feijão com arroz, brasileiro é um guerreiro, né? Até que os números comecem a apontar o contrário. Então, a gente vai partir agora para o conceito de ideologia e verificar como que isso se cruza com o jornalismo em si. Eu mandei para vocês um vídeo da própria Marilena Chaui, que é autora do livro base que a gente está trabalhando, e ela vai dizer o que é a ideologia. Ela diz que a ideologia é um mecanismo de discurso e de interpretação do mundo que é usado pelas classes mais favorecidas para subjugar as classes menos favorecidas, mas disfarçando essa suplantação, essa opressão. Então, por exemplo, o discurso da meritocracia, ele seria um discurso ideológico, segundo a Marilena Chaui, porque ele é uma explicação das pessoas que gozam de mais condições econômicas, educacionais, financeiras, geográficas, que estão em classes sociais mais acima do topo da cadeia alimentar, né, mais acima na hierarquia, para dizer o seguinte para quem está lá embaixo: olha só, eu cheguei até aqui, se eu consegui, eu vim do zero, você também consegue. E muitas vezes não fica claro nesse discurso que, na verdade, essa outra pessoa também não partiu do zero, ela partiu de uma condição muito diferente, né? Por exemplo, o meu filho, ele tem uma série de vantagens com relação a alguns coleguinhas, não da sala de aula dele, mas de fora da sala de aula, porque nós conseguimos dar desde o início para ele, fazer para ele desde o início da vida dele um investimento em educação que os pais dessas outras crianças não conseguiram. E isso não é mérito. Isso não é mérito. E todo o tempo a gente fala com ele que ele tem aula de robótica, ele tem aula de inglês, ele faz sapateado, ele estuda numa escola particular, porque eu e o pai dele trabalhamos muito. E nós pudemos fazer faculdade porque os nossos pais lá atrás abriram mão de uma série de coisas para que a gente conseguisse avançar. E isso não nos faz melhores ou piores do que ninguém. E que uma vez que nós conseguimos algum avanço na escola, no trabalho, seja como for, nós temos uma obrigação muito séria com quem ficou para trás, né? Eu já venho falando isso na sala de aula. Então, isso não tem a ver com mérito. Então, eu não posso esperar
e nem meu filho pode esperar que um coleguinha que tem a mesma idade que ele, mas que vem de condições diferentes das do meu filho, tenha o mesmo resultado. E eu não posso exigir que essa outra criança tenha o mesmo comportamento, que ela tenha a mesma educação, que ela tenha, inclusive, a mesma maneira de pensar a respeito das coisas. Porque a maneira que eu penso, ela é diferente da maneira como os meus pais pensam, porque nós estamos vivendo em contextos diferentes, né? Nós estamos tendo acesso a outras realidades e, portanto, nós temos um outro tipo de explicação, nós temos explicações diferentes para a realidade, porque nós estamos vendo o mundo de pontos de vista distintos, né? Então, a Marilena Chauí vai dizer que a ideologia é esse sistema, é esse mecanismo que as classes mais altas e a classe média desenvolveram para poder explicar o mundo e que é totalmente descolada da realidade de pessoas que estão nas classes mais baixas e que vêm e explicam o mundo da maneira delas? Não, da maneira das classes mais altas e das classes médias, porque essa maneira de pensar dominante dos dominantes também é imposta aos dominados. Então, os dominados, eles não são dominados apenas financeiramente, economicamente falando. Eles também são dominados da maneira de pensar. Os dominados, eles precisam pensar como os dominantes, né? É ou não é assim quando, por exemplo, a gente entra na escola e vê os livros? Quem escreveu os livros? A pessoa que capina o nosso quintal? A pessoa que lava a nossa vasilha na pia? Ou é alguém que está numa situação mais privilegiada e que tem tempo para poder estudar e que recebe muito mais do que a faxineira, do que o capinador, para poder explicar o mundo para a gente. E a gente compra isso, e a gente aceita essas explicações. Como que o jornalismo reproduz isso? Vocês já leram alguma reportagem sobre pessoas, sobre o filho da catadora de latinha, o filho da gari, que estudou com livros tirados do lixo e que conseguiu passar para medicina em 3 faculdades? O jornalismo reproduz as ideias dominantes todas as vezes que conta esse tipo de história, porque diz para os outros que é possível, que se ele se esforçar, como esse filho da gari se esforçou, ele vai conseguir chegar lá. Mentira, a maioria não vai conseguir chegar lá. Esse é um discurso ideológico, entendem? A reportagem não diz que isso é uma injustiça, que é terrível que haja pessoas que tenham que estudar com livros retirados do lixo. O jornalismo não diz isso, nenhuma reportagem nos faz rebelar contra essa realidade. A reportagem vai nos dizer, não, eu vou me encher de esperança porque eu vou chegar lá. Assim como é com esse tipo de reportagem, é com várias outras, compreendem? Mas, enfim, encerrando aqui, a Marilena Chauí, né, ela vai nos trazer uma explicação a respeito de ideologia que é muito ligada à explicação marxista. E a explicação marxista diz que a ideologia vem da luta de classes, né, desse embate entre os menos favorecidos e os mais favorecidos. Só que existem outras maneiras de explicar isso. Vou só fazer uma pausa aqui que eu vou abrir de novo a apostila. Eu trouxe aqui, estou lembrando de um outro exemplo que tem aqui na apostila. Deixa eu falar para vocês em que página isso está. Estou na página 8. Tá? Em que o Strogren ele vai citar umas matérias da Folha de São Paulo e de outros veículos de comunicação que falam sobre o embate entre policiais e as comunidades populares, né, das favelas. E como que o jornalismo reproduz essa ideologia? Como que o jornalismo reproduz as relações de poder? Quando mostra, por exemplo, que os policiais estão lá para poder estabelecer a ordem
e geralmente falam que determinadas invasões da polícia nas comunidades aconteceu para poder pacificar ou para poder colocar as coisas nos seus devidos lugares ou para fazer o controle do tráfico ou para acabar com a opressão do tráfico, mas pouco se discute o que levou as pessoas das comunidades populares a viverem da maneira como estão vivendo, ou quem são essas pessoas do tráfico. Eu não estou dizendo que a reportagem deveria justificar o erro ou amenizar o confronto da lei, né, que muitos criminosos acabam, muitos criminosos fazem, né, os criminosos de um modo geral fazem. Mas quero dizer que muitas vezes os meios de comunicação reproduzem a verdade dominante, reproduzem a ideologia dominante quando não contam tudo a respeito do acontecimento. Eles não mostram todos os fatos envolvendo esse acontecimento, os acontecimentos. Então a gente precisa ter bastante cuidado com as matérias que a gente escreve ou com as matérias que a gente lê, porque nem tudo que está na superfície do texto corresponde à realidade de diversos grupos e de diversas pessoas que têm um ponto de vista a respeito daquilo, né? E bastaria a gente buscar mais informação para a gente ver que aquilo não é a verdade, digamos assim, que aquela é mais uma narrativa a respeito do acontecimento, e que é a narrativa que vai entrar para a história, e que é a narrativa dominante, que é a narrativa que todo mundo vai ter acesso. Mas muitas pessoas não foram ouvidas, muitas histórias relacionadas ali não foram contadas, né? Então, essa é uma questão muito interessante da gente tratar. E daí existem outros autores que vão falar a respeito de verdade, a respeito de ideologia, de como que a verdade ela é socialmente, historicamente construída, e um deles é o John Thompson, de um livro que eu estou estudando no momento, e que o título do livro é Ideologia e Cultura Moderna. Então ele vai fazer, nas primeiras 100 e poucas páginas do livro dele, uma historiografia, um levantamento do conceito de ideologia, e ele vai dizer que existem duas maneiras de você pensar a ideologia. Você tem como pensar a ideologia de uma maneira crítica, de uma maneira pejorativa, no sentido de que essa ideologia, esse sistema de verdades, esse sistema de explicações que os dominantes desenvolvem para manter os dominados nos seus devidos lugares. Então, a história ela é a verdade dos dominantes, né? Mas existe também uma outra maneira da gente pensar a ideologia como sendo uma operação simbólica, e nem sempre a ideologia tem a ver com luta de classes. Muitas vezes a ideologia ela tem a ver com relações de poder, mas que se dão, por exemplo, entre os gêneros, entre outros tipos de hierarquia, como, por exemplo, a hierarquia institucional. Muitas vezes as pessoas estão na mesma classe social, mas elas estão em posições hierárquicas diferentes, e a explicação que determinadas pessoas que estão na hierarquia, no topo mais alto da hierarquia, têm para poder manter as demais controladas também uma explicação ideológica a respeito do funcionamento das instituições, por exemplo. Né? Peguem, por exemplo, dentro de uma instituição religiosa. As pessoas estão mais ou menos dentro de uma mesma classe social, digamos assim, nem sempre, mas digamos que estejam. Mas existe o bispo e existe o pastor. E o pastor obedece às explicações que o bispo tem do mundo, a maneira como o bispo interpreta a palavra ou os documentos sagrados. Muitas vezes isso também é um discurso ou uma atitude ideológica, e esse discurso não é movimentado pelo dinheiro, mas por um dispositivo simbólico que é a palavra sagrada. Compreendem? Então, assim, é uma leitura muito interessante, e eu gostaria de dar continuidade e saber o que vocês pensam
a esse respeito, ok? É isso, gente. Vamos ficando por aqui na leitura do texto, mas a gente vai dar sequência tanto no nosso bate-papo aqui via o WhatsApp, eu vou mandar mais material para vocês, e no grupo dos alunos lá no Facebook, tá bom? No nosso fórum de discussão.